saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o poder de Deus possa te iluminar, te guiar, né? Para que você tenha um dia de sucesso, um dia de bênçãos, de respostas, de milagres, de boas notícias, de portas abertas. Que essa quinta-feira seja uma bênção em todos os âmbitos, em todos os aspectos aí da sua casa, da sua vida e dos seus familiares. Como sempre, estamos aqui nesse horário para realizar a nossa oração, iniciar, o nosso dia apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Se você puder, prepara aí um copo com água ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água energizada, consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. Vai servir como ponto de contato, né? Nesse momento de oração, os doentes serão curados, os cativos serão libertos, o fraco será fortalecido, o caído ele vai se levantar. Então, prepare aí um copo com água, se você puder também, deixa aí o seu nome, não custa, fazer isso, deixa aí o seu nome para a oração, nome do seu familiar, ou a área da sua vida aí que você está passando por lutas, por guerras, por dificuldades, e que você precisa da intervenção divina, você precisa do socorro divino. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Você, inscrito no canal também, você recebe uma cobertura de orações. E não custa, é só clicar, inscrever-se. Então clica aí, se inscreva no canal e você receberá uma cobertura de orações, porque a gente também sempre ora, pelos inscritos no canal. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando eu lhe chamo para vir aqui na igreja, eu não estou lhe chamando para mudar de religião, de placa de igreja, nada disso. Nosso Deus é muito maior do que isso. Mas eu te chamo para que você mude de vida, para que você mude de condição, de situação. E quem mora longe, outra cidade, país, estado, aí você sempre tem o acesso aos nossos cultos virtualmente, que a gente transmite aqui os cultos virtualmente através do canal aqui no YouTube. Por isso é importante você estar inscrito no canal. Por isso é importante você mandar um oizinho aí no nosso WhatsApp, a minha esposa que responde, e pedir para ela colocar você na lista de transmissão, que a gente sempre manda, para os contatos que nós temos, o link quando nós estamos aqui ao vivo. Coloca aí o número do WhatsApp, por favor. Então você deve salvar esse número nos seus contatos, porque senão você não consegue receber o link, tem que salvar, mas você manda um oizinho aí, pede para ela cadastrar você para receber os links das reuniões. E aí sempre que a gente está aqui ao vivo, ou sempre que a gente posta algum vídeo, sempre que tem uma mensagem, a gente encaminha aí no WhatsApp, tá? Para isso você precisa deixar esse número salvo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. É o que diz a palavra de Deus. Não quer dizer que você não tem que buscar as outras coisas, mas quer dizer que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tem que ter
prioridade. O reino de Deus tem que ser em primeiro lugar. Aí sim, as outras coisas você vai buscar, você vai lutar e você vai lograr êxito, porque Deus ele está em primeiro na sua vida. Então nós vamos agora fazer essa oração, abençoando esse dia, pedindo a Deus que vá na nossa frente, nos guiando, nos instruindo, e com certeza Ele vai te renovar e te fortalecer. Se possível, feche os olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos, meu Pai, pela misericórdia da nossa salvação. Nós iniciamos o nosso dia apresentando ao Senhor a nossa vida como sacrifício vivo, a nossa vida como culto racional. Nós estamos rendidos a Ti, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua direção, da Tua orientação. Quantas pessoas, meu Pai, que nesse exato momento se encontram desesperançadas, aflitas, pessoas que no afã de encontrar uma solução, acenderam velas, bateram em muitas portas, buscaram em religiões, e a vida continuou fadada ao fracasso. Mas uma coisa é certa, nesse momento, o Senhor, que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor pode tocar em cada uma dessas pessoas, curando, libertando, salvando, transformando. Oh, meu Deus, penetra com teu espírito e muda a história dessas pessoas. Se tem alguém com dor, que essa dor desapareça. Se tem alguém agora angustiado, depressivo, desesperançado, remova toda ansiedade, toda depressão, remova toda tristeza. Eu ordeno em nome de Jesus que todo o mal saia agora. E que essa pessoa, meu Deus, seja iluminada pela paz que excede todo entendimento, pela Tua presença. Fortalece o fraco, levanta o caído. Abençoa essa casa, abençoa essa família, meu Pai. Se tem alguém enlutado porque perdeu um ente querido por esses dias, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa confortar. Coloque as Tuas mãos, meu Pai, em todos os membros dessa casa. Proteja as crianças, guarda, livra de todos os males. Aqueles que estão inscritos aqui no canal, que eles sejam agora visitados pelo Teu Santo Espírito. Aqueles que têm aqui os nomes para oração, toca nessas pessoas. Responde cada lágrima, cada pedido, cada súplica, meu Deus. Ó, meu Senhor, nós pedimos que esse dia seja de portas abertas, de boas notícias, de realizações, que o Senhor possa ir na nossa frente, nos guiando, nos dirigindo, nos guardando. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, que a gente não seja atingido, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Que no legislativo, no executivo, no judiciário do nosso país, que prevaleça a Tua misericórdia, meu Pai, porque só a Tua misericórdia para fazer diferença nesse país. Nós oramos por Israel, que haja paz em Israel. Nós oramos, meu Deus, por aqueles que vêm semeando na Tua obra, que eles possam colher a 100, a 60, 30 por 1, pois entregamos tudo e a todos nas Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, respire fundo, e pela fé você respira a paz, receba a paz. Deus é contigo, não importa quem te desprezou, te desamparou, Deus, Ele não te desamparou e não te desamparará. Receba a bênção dEle, e você que crê, diga amém, e graças a Deus. Amém? Que essa água seja um santo remédio, em nome de Jesus. Beba com fé. Amém. Nessa sexta-feira, nós vamos estar aqui na Igreja Hospital da Alma, realizando o tratamento para a cura dos vícios
libertação de problemas antigos, crônicos, quebra da maldição. Você sente que tem um mal na sua vida, ele será banido, expulso dos seus caminhos nessa sexta-feira. Eu quero lembrar, né, na sexta, o culto principal, 7h30 da noite, com a transmissão pelo canal no YouTube. Mas quem mora em Belo Horizonte, venha presencialmente. E nesse domingo, último domingo desse mês de junho, que aí nós vamos entrar no segundo semestre, nós vamos ter a virada de semestre. Estamos determinando que haja uma virada na sua vida. Você que tem o propósito do Salmo 118, você vai trazer aquela folha dos Salmos, escrito na folha, a virada que você quer nesse segundo semestre. Deus é especialista em transformar água em vinho, em fazer o último se tornar primeiro, de desempregado a patrão, de andar a pé ao carro do sonho. Deus é especialista em transformar tristeza em alegria, miséria em fartura. E Ele fará acontecer essa virada na sua vida. Assim como vamos virar o semestre, Ele vai fazer acontecer essa virada em todos os âmbitos da sua vida. Você que tem o propósito do Salmo 118, você deve estar presencialmente nesse domingo, às 8h da manhã, aqui na Igreja Hospital da Alma, na Avenida Amazonas 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas se você mora em outro estado, país, cidade distante, você vai participar virtualmente desse clamor da virada. Uma virada de semestre, uma virada de vida em todos os aspectos. Mas tem que ser nesse domingo. Se deixar para o outro aí é tarde demais. Você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, esse domingo você tem que estar aqui presencialmente. Você não pode faltar. Tá bom? Nós vamos deixar você com uma sugestão de palavra, de pregação agora, para te enriquecer espiritualmente. Se você puder ficar mais um pouco e ouvir, só vai fazer bem. Mal não vai fazer. Se você não puder ouvir agora, assim que você puder, você vai ouvir. E sendo bom para você, vai ser bom também para os seus contatos. Você vai compartilhar. E Deus vai te usar para abençoar alguém. Você vai ser bênção na vida de alguém. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia. Ou você não vai? Senta aí por gentileza que eu já vou terminar. Lucas 14, versículo 33. Para isso acontecer, para essa salvação acontecer, para a gente estar lá com Ele por toda a eternidade, Lucas 14, no versículo 33, diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A palavra que você tem que grifar na tábua do seu coração é renúncia. Aquele que não renuncia não pode ser meu discípulo. Aquele que só quer fazer do jeito dele, da maneira dele, conforme ele quer, que é um evangelho ao modo dele, não é discípulo de Jesus, ele é discípulo de si, menos de Jesus. E para ser salvo, para estar na eternidade, não é só para alcançar as bênçãos aqui não, mas para alcançar o maior de todos os tesouros, que é a vida eterna, nós temos que renunciar. Nós temos que abrir mão do quê? Deus, Ele pede para que você renuncie o quê? Deus, Ele fala com cada um no particular. Renunciar aquilo que é escancaradamente pecado, pecaminoso, isso não é mais do que a nossa obrigação. Ou seja, não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, não seguir lá o que está no não cobiçar, isso aí é mais do que certo. Mas, além disso, o que Ele pede para eu renunciar? Como que eu posso agradá-lo com a minha vida? Não só com palavras, com atitudes. Com o meu comprometimento com Ele, com o meu comportamento. Pelo menos na versão atualizada da Bíblia, Lucas 14, no versículo 25, porque nós lemos o 33, mas no 25,
Tem um título que diz assim, o serviço, não é o versículo não, é um título que diz, o serviço de Cristo exige abnegação. É você agora gravar isso, o serviço de Cristo, ele exige renúncia. Eu não estou fazendo a obra de Deus e convidei ele para participar, não. Não, a obra é dele e ele me convidou para participar. A obra é dele, a palavra é dele, e ele me chamou para fazer parte. É porque algumas pessoas parecem que ela está fazendo a obra dela, ela está buscando um evangelho ao modo dela, e aí, de vez em quando, ela chama Jesus para fazer parte. Não, a obra é dele, o reino é dele, tudo é dele, para ele, por ele. Ele me chamou para fazer parte. Se ele me chamou para fazer parte, então eu renuncio o meu ego, o meu querer, a minha vontade, ou a vontade da carne, para fazer a dele. Quem não queria agora, nesse momento, a vontade humana da carne, era você estar em casa descansando, jantando. Mas por que você está aqui mesmo um dia de trabalho cansativo, pegou trânsito, e por que você está aqui? Porque você está renunciando. Renunciando o seu ego, renunciando o seu eu, por algo muito superior, por algo muito maior. Renunciar por amor a Jesus, para ser discípulo dele, é você aprender a andar a segunda milha. Renunciar é você orar por quem te persegue, porque orar por quem faz bem é fácil. Não tem louvor nenhum nisso. Não tem papel picado na cabeça, aplausos. Você orar por alguém que te faz bem. Mas orar por quem te faz mal, aí é só para quem vai renunciar. Dá o outro lado da face, é só para quem está disposto a renunciar. O andar a segunda milha, alguém que pede a capa, você dá a túnica também, é só para quem está realmente dentro de um plano que é infinitamente superior ao que a razão humana consegue somar, detectar. Quando eu entendo que o Senhor Jesus está vivo, que a palavra dele é viva, que a promessa dele é a mesma, que ele é o mesmo, que os modus operandi são os mesmos, então eu também compreendo que eu sou pó, eu sou cinzas, e eu entendo o quanto eu preciso dele, o quanto eu dependo dele, o quanto eu preciso da unção dele, dos cuidados dele. E ele só pode estar me guardando, me blindando, me protegendo se eu estiver dentro do plano, se eu estiver dentro da vontade dele. Quantas pessoas que infelizmente ela trata o evangelho ou o Senhor Jesus ou a palavra como nada. A pessoa vai na farmácia, agora ela toma uma injeção de bezetacil. Quem já tomou? Injeção de bezetacil. Dói? O quê? Você sai assim, ó, nem anda, a perna fica dura. Sim ou não? Só que ela dói pra caramba, mas ela entra na corrente sanguínea, ela mata a bactéria, ela provoca uma reação. E a palavra de Deus é uma injeção que deveria produzir em nós uma reação. Mas tem gente que a palavra, vem a promessa, a gente pode pegar um maná para alguns e nada, é a mesma coisa. Não produz aqui dentro nenhuma ação ou nenhuma reação. Quantas pessoas que conhecem a Deus ou o Senhor Jesus só de ouvir falar, que não tiveram uma experiência com Ele real, são pessoas cheias de porquês dentro delas, cheias de dúvidas, são pessoas que elas vivem como a onda do mar, ora está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, ora ela está crendo, daqui a pouco está duvidando, são pessoas que qualquer coisinha desiste, chora. Porque fulano não falou bom dia para mim, e você falou para ele? Falei, mas ele ouviu? Não. Porque Beltrano não falou comigo, já fiquei magoado. Quantas pessoas que infelizmente ela está buscando servir um Deus ao modo dela. Jesus disse que nós teríamos aflições
Mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim que existem aflições que você vai vencer se você tiver bom ânimo. O que é bom ânimo? Disposição. Disposição para aguentar, para suportar, para permanecer. Porque todo mundo quer uma palavra, um evangelho que só vem assim, ó, vai arrebentar, você vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai dar tudo certo. Todo mundo só quer ouvir aquilo que infla o ego. Mas o evangelho genuíno é aquele que ensina também você, não simplesmente a só conquistar. É o Rocky Balboa, não é o quanto você bate, mas é o quanto você aguenta apanhar que faz a diferença. É o quanto você suporta a luta, a pancada, a perseguição, a injustiça, a calúnia. Você permanece fiel a Deus, é isso que faz a diferença. Nós vamos ver um José que dos 17 aos 30 anos foi injustiçado, caluniado, vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, jogado numa prisão, mas a gente não vê um José reclamando, murmurando, duvidando da palavra, duvidando de Deus, pelo cenário que ele estava vivendo. A gente vê um José que permanece com a sua confiança, a sua fé, a sua fidelidade, o seu temor a Deus, até que ele é exaltado por Deus e é colocado como governador do Egito. A gente vê um José guardando o coração. A gente vê um José temente, porque também temer, obedecer a Deus quando está tudo indo muito bem, o sol está brilhando na cabeça, está fácil. Mas quando está indo tudo ao contrário, o diabo sopra e diz, cadê esse Deus? Para que servir a Ele? Para que confiar nele? Como a mulher de Jó falou, ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa Deus e morre. E na sua maioria, as pessoas ouvem a voz do diabo dizendo, o que adianta ser fiel a Deus e na igreja? O que adianta buscar a Deus? O que adianta dizimar? O que adianta? Olha aí sua vida. Aí essa pessoa diz, é verdade, Satanás. E ela chuta o pau da barraca, vira casaca e vai servir o diabo. Mas a diferença está na hora da luta, na hora da tempestade, do deserto, da dificuldade, você se mantém fiel. Na hora que o diabo vem e oferece os pães, manda a pedra transformar em pão, atira-te daqui, e você se mantém fiel. Aí está a diferença, renúncia. Eu estou com essa palavra na cabeça desde manhã, renúncia. Aquele que não renuncia, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar à sua carne, o seu ego, o seu achismo, você não pode ser discípulo. Se você não renunciar o que você acha, para prevalecer o que diz a palavra, Deus não pode fazer de você discípulo dele. Eu vi uma matéria de um pastor, o André Valadão, respondendo uma pessoa, a pessoa perguntou assim, eu tenho o valor exato para pagar uma conta, eu devo dizimar ou eu devo pagar a conta? Aí o André Valadão respondeu, prioriza dizimar, prioriza Deus, que claro, Deus vai dar condições de você pagar depois a conta, se você prioriza Ele. Aí uma pessoa que não é pastor, pegou esse trecho e postou exatamente isso, e ele foi fazer o comentário. Aí ele postou e ele fez a pergunta, e você? O que você faria? Você diria o que para essa pessoa? Para dizimar ou para pagar a conta, se o valor dela é exato da conta? E aí esse rapaz que não é pastor, ele disse, eu não sou pastor não, mas eu vou falar uma coisa para você. Entre pagar a conta e dizimar, ele disse, o que diz a palavra? A palavra diz que é para dizimar. Ele falou, então dizima. Ele disse, eu não sou pastor, eu não estou defendendo placa de igreja. Ele disse, mas eu conheço a palavra e sei onde está escrito e também dizimo, ele falou. Já tive muitas experiências desse mesmo jeito. Ou eu dizimo ou eu pago uma conta. E eu preferi honrar a Deus, porque está escrito que eu devo honrá-lo, e ele me honrou. Aí ele disse assim,
E não pense que o seu dízimo, a sua oferta, você está dando para a igreja, você está dando para o pastor. Ele estava dizendo o que nós ensinamos todo dia. Vai ser usado na igreja, o seu dízimo, a sua oferta. Mas eu não estou devolvendo, ele disse, usou essa palavra, dízimo é devolução. Você devolveu os primeiros 10%, é o primeiro pedaço do bolo. Você vai entregar seu dízimo, sua oferta na igreja. Só que você está fazendo para Deus e não é para a igreja. Você está honrando a Deus. E por isso a palavra dele vai se cumprir. Entre agradar homem e a Deus, eu prefiro agradar a Deus. Entre desagradar o homem, uma pessoa, para ficar com a verdade, com a palavra, eu prefiro ficar com a palavra. Entre fazer o que você quer e o que o Deus quer, eu vou ficar com o que Ele quer. Se o que Ele diz, se o que a palavra diz, ela vai contra alguns princípios que você acha que é, porque Deus nunca quebrou princípios. Então eu quebro princípios, mas eu fico com a palavra. Porque a palavra é o princípio, Ele é o princípio, Ele é o início e Ele é o fim. O problema é que alguns estão pensando que são Deus. Que acham que são melhores do que Deus, que Ele que sabe o que faz e o que diz. Mas e a palavra? Eu sempre ensinei você a perguntar, o que diz a palavra? Nesse tema, nessa situação, nessa questão, o que diz a palavra? Então eu fico com a palavra. E se você obedece, a tua vida muda. A tua história muda. Se você não obedece, você é despedaçado pelos problemas. Você sabe disso? Sim ou não? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora grava uma coisinha na sua mente, nos seus pensamentos. Renúncia não é você ter mais de Deus. Eu vou explicar melhor. Eu conheço pessoas que ficam a noite inteira no monte orando, o dia inteiro jejuando, no outro dia lendo a Bíblia o dia inteiro, e Deus não se revela, não se manifesta a elas, simplesmente pelo fato que ela ficou orando mais do que eu, jejuando mais do que eu, lendo a Bíblia mais do que eu, porque renúncia não é você ter mais de Deus, é Deus ter mais de você. A quem jejua o dia inteiro, ora o dia inteiro, ela faz coisas para Deus, mas ela não é para Deus. Ela não é para Deus. Eu não estou dizendo que você não pode orar, não pode jejuar, não é isso não, porque tem gente que ela é 8 ou 80. É o quanto você é para Deus que faz a diferença. O quanto Deus tem de você é que faz a diferença. O quanto Deus tem de você. Não é o quanto você tem dele, não. É o quanto Ele tem de você. O quanto Ele tem de mim em confiança, fidelidade, em obediência, temor, tremor, em abnegação. Abrir mão do meu eu, do meu querer, da minha vontade, para fazer a dele, para servir a Ele, para que Ele seja exaltado. Lembra que os pastores de Abraão brigaram com os pastores de Ló, e aí Abraão vai se separar de Ló, cada um vai para um lado, mas não era Abraão que brigava com Ló. Quem era? Quem era? Os pastores de Ló. Brigava com os pastores de Abraão, porque as ovelhas se misturavam. E eles já não se entendiam. Essa é minha, não, essa é minha. As ovelhas não tem problema de se misturar. O problema é que os pastores não aceitam. E aí os pastores acabam brigando,
discutindo por aquilo que não era para brigar, discutir. Porque a ovelha, eu sou a ovelha, você é a ovelha, pertence a um só pastor, que é o nosso Senhor Jesus. A gente tem que aprender que Jesus é muito maior que religião, que placa de igreja. A gente tem que aprender que Jesus é muito maior do que tudo isso. A igreja do Senhor Jesus, que chamava o caminho, cristianismo, está na Bíblia, era o caminho, era um só, Jesus é o caminho. Quando o imperador de Roma, ele abre e fecha aspas, se converte, ele vai criar uma religião, uma denominação, que agora todo mundo tem que servir a ela. Onde Roma impera, onde Roma manda, onde Roma, na época, ditava as regras, todo mundo tinha que servir agora aquela religião. Aí começou cada um puxar a sardinha, a brasa para a sua sardinha, e cada um criar uma, criar outra. Mas o Senhor Jesus não está nessa briga. Hoje as pessoas, porque elas vão ouvindo os pastores de Ló e os de Abraão brigarem, as pessoas vão tendo maus olhos. Você de qual é a denominação? Ah, você é da Assembleia de Deus? Não, então eu não converso contigo. Eu só converso com quem é do Hospital da Alma. Você é de onde? Ah, eu sou da Deus é Amor. Não, então não dá, não serve. As pessoas começaram a ficar igual o pastor de Ló e o pastor de Abraão, um brigando com o outro, um achando que é mais santo do que o outro, um achando que é mais convertido do que o outro, um achando que é mais Deus do que o outro. E nós servimos um único Deus. Não tem outro não, é um único Deus. Sim ou não? Infelizmente, as pessoas não aprendem que, se não renunciar, não podem ser discípulos de Jesus. Vão ser discípulos de alguém, do coração enganoso, delas mesmas, menos de Jesus. Menos de Jesus. A cruz é o começo da vitória, não é o final não, é o começo. Jesus, na tentação do deserto, Jesus, ele suportou, não falou nada, mas na cruz, ele disse, ó, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Renúncia. Ele foi o primeiro a renunciar. Ele, sendo Deus, se fez homem para nos salvar. O que ele espera que a gente renuncie? O que ele espera? Quantas pessoas que, infelizmente, ela ouve, ela vê, mas ela não obedece. Não segue o que está escrito. Quantas pessoas que, se vivesse na época de Roma, que os cristãos eram jogados nas arenas para os leões, e eles não negavam a fé. Eles eram jogados na arena, eles ficavam aplaudindo e vendo os leões devorarem os cristãos. E os cristãos eram queimados vivos. Botava fogo. Você nega Jesus? Não nego. Então queima. E eles não negavam. Quantos de nós, que se a gente vivesse naquela época, por muito menos,
as pessoas hoje negam. Por muito menos as pessoas hoje dão as costas para Jesus. Mas os verdadeiros cristãos morriam, mas não negavam Jesus. Eu não sei como está hoje não, mas na minha época de bandido, de traficante, de viciado, no bandidismo, na malandragem tem ética. Código de ética é o seguinte: se você for preso com a minha droga e você não me entrega, eu vou cuidar da tua família até você sair da cadeia. Código de ética do bandido. Você não entregou, você não abriu o bico, apanhou, gemeu, mas você não abriu o bico, então você pode ter certeza que a sua família vai ser cuidada. Esse é o código de ética deles. Tem bandido que não serve a Deus, não busca a Deus, mas tem palavra. Ele cumpre. Um sujeito desse também, quando se converte, ele arrebenta. Porque ele tinha palavra para o diabo. Tinha palavra para fazer o que não presta. Você imagina quando ele aceita Jesus. Ele faz a diferença. Então, você não tem mais de Deus só porque busca, ora, jejua. Você tem mais de Deus pelo quanto você renuncia. Vou falar de novo, não deu para anotar não, na cabeça não, né? Você não tem mais de Deus porque você ora, jejua, lê a Bíblia, porque você está todo dia na igreja. Não, você só tem mais de Deus pelo quanto você renuncia para fazer a vontade dEle. É isso que faz a diferença. Coloque as mãos na sua cabeça, sentado mesmo, feche os olhos e fala assim: meu Deus, eu quero renunciar à carne, esse mundo, o meu ego, o meu eu, as minhas vontades, as vontades da carne, para fazer a tua. Eu quero seguir os teus passos, a tua direção. Então que a tua presença, que o teu poder, que o teu Espírito esteja em mim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega a sua oferta, seu dízimo, seus votos, aquilo que Ele te toca para dar, aquilo que Ele te chama para dar. Pega o seu tudo, ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor. Traz aqui na frente, coloca aqui no alforje. Se precisar passar o cartão, tem aqui a maquininha. E quem está virtualmente, Deus está aí vendo a sua fé, a sua semeadura, a sua plantação. Dê, planta, faz aí o Pix, a transferência, tem aí as contas da igreja, dizima, honre a Deus. Nem que seja R$1, mas planta. Planta com lágrimas que você vai colher com alegria. Seja fiel a Deus, que Ele não te desamparará. Honre a Ele, que Ele vai te honrar. Amém? Sexta-feira agora, nós vamos dar para você gratuitamente essa garrafinha, que na verdade é um borrifador com a água que a gente está consagrando aqui na mesa do altar a semana inteira. A Bíblia diz: ao cheiro das águas, a árvore morta vai brotar. Nós estamos consagrando porque Jesus também, Deus usa pontos de contato para despertar a fé. Eu falo isso porque às vezes tem um monte de achismo aí, né? Jesus não precisava cuspir no chão, fazer uma lama passar nos olhos do cego, falar para ele se lavar, ele se lavou e voltou vendo. Mas Jesus fez. E tantos outros elementos que a Bíblia mostra para despertar a fé. E a Bíblia diz que ao cheiro das águas a árvore morta vai brotar. Então, nós estamos consagrando, porque aí você vai borrifar essa água aqui, você vai borrifar na carteira de trabalho e vai brotar, porta aberta. Você vai borrifar essa água consagrada, simbolizando o cheiro das águas, na dor, na doença, a doença vai brotar saúde. Vai borrifar na tua casa, vai brotar paz, vai brotar alegria. Você vai usar a fé. Nós vamos explicar mais na sexta-feira agora. Você vai lutar para trazer alguém que está sofrendo, que está desenganado pela medicina, que tem um vício, que tem problema crônico, que tem problema antigo,
para que essa pessoa esteja aqui. Onde tem problema crônico, onde tem problema antigo, tem um espírito agindo, tem um mal atuando. Onde tem doença incurável, tem um mal atuando. Mas você vai lutar para trazer alguém com você. Vai pagar passagem de ônibus para ela vir com você, vai trazer no seu carro. E Deus, vendo essa sua disposição em ganhar almas, Ele vai te honrar. Quem é membro virtual, porque mora em outro estado, outro país, aí você prepara um borrifador aí, um pouco d'água, e na sexta nós vamos consagrar, e você vai fazer o mesmo, vai borrifar aí nos lugares que a gente vai explicar melhor na sexta-feira. Amém? Você que vai estar aqui sexta-feira, 19h30, estenda as mãos para cá, sentado mesmo. Meu Deus, em nome de Jesus, consagre essas águas, que elas sejam como aquele cheiro das águas que faz a árvore morta brotar. Porque quando essa água chegar até essas pessoas, vai brotar saúde, vai brotar prosperidade, vai brotar paz, alegria. Vai brotar na vida dessa pessoa aquilo que ela ainda não tem. Vai brotar cura, vai brotar libertação. Então, ó Deus, consagra essas águas em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga assim seja. Amém? Que dia? Sexta-feira, 19h30. Lute para estar aqui. Vença as dificuldades para que você esteja aqui. Amém? Fiquem todos em pé. Você que tem a cartela, você não tem a cartela da intervenção? Eu já vou assinalar a sua cartela e depois nós vamos fazer a oração final e você vai embora. Não, eu vou assinalar depois da oração, pronto. Que aí você já vai embora de vez, é ou não é? Vai embora abençoado. Nós já não adoramos a Deus? Não buscamos a presença dEle, sim ou não? E a palavra não foi pregada? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então renuncia. Renuncia. Para que você, sendo discípulo dEle, desfrute das promessas dEle. Levante aí as suas mãos, os seus pertences, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está cuidando da gente nos mínimos detalhes. E nós vamos permanecer te seguindo e te servindo todos os dias da nossa vida. Que essas pessoas sejam revestidas da tua presença, revestidas da tua unção, hoje, amanhã e para todo sempre. Consagra a peça de roupa, consagra a água, os pertences que ela apresenta a ti, que sejam consagrados, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga: eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém? Então quem tem a cartela é só trazer aqui. Deus abençoe, vão com Deus, gente. Hoje é... Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir a minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim verdadeiro adorador.